Olá, que bom ter você por aqui. Vamos agora ao nosso encontro sobre as doenças, o segredo das doenças. Mas antes de nós falar o segredo das doenças, a gente vai tentar agora entender por que que ficamos doentes, tá bom? Toda doença ela tem uma utilidade. Se não tiver utilidade, ela não precisa existir. Então, quando a gente tem uma doença e perde a utilidade, muitas vezes a gente fica saudável, cura e não sabe nem o porquê. Claro que agora você vai entender por quê, para você poder acelerar a sua cura ou pelo menos melhorar os sintomas, tá? Vou dar um exemplo assim, ó. Se a minha doença mantém o meu parceiro perto de mim, e se por algum motivo ele me largar, se mesmo assim ele me largar, ou ele partir, ele vir a falecer, não importa. Se a minha doença mantém o parceiro ou a parceira perto de mim, e eu perder esse parceiro, a minha doença então não tem mais utilidade. Então, posso vir me curar. Tem pessoas que relatam assim, a fulana estava doente quando perdeu o marido num acidente, ela ficou curada. Não é que ele era a dor dela, é que ela tinha doença para manter ele perto, para manter ele próximo dela, tá? Então tem doenças que servem para aproximar as pessoas da gente, para ter as pessoas sob o nosso controle. Quando a gente identifica o motivo pelo qual a gente fica doente, a gente pode fazer uma escolha. A gente pode revelar uma escolha, pode fazer uma escolha se quer continuar doente ou não. Então, esse é o objetivo dessas aulas aqui. É trazer para a consciência o motivo que eu estou doente. E aí, assim, eu posso fazer uma escolha. Se eu quero continuar doente ou não. Porque a doença é uma escolha. Por que ela é uma escolha? Porque ela tem uma utilidade. Se eu eliminar a utilidade, então eu não preciso mais. Eu posso escolher se eu quero continuar com ela ou não. Tá bom? Também quando a gente identifica a nossa trava mental e a gente consegue identificar o que nos prende a esse padrão de doente, quando a gente identifica a trava mental e identificamos o padrão de doente, a gente pode aplicar o movimento de cura. Tem a opção de tomar a decisão de aplicar o movimento de cura. Agora, se a doença ainda se fizer necessário para uma determinada utilidade, pode ter certeza que não vai ter médico, não vai ter pastor, não vai ter igreja, religião, não vai ter casa espírita, cirurgia espiritual, nada vai tirar a doença da pessoa, porque ela tem uma utilidade e a pessoa fez uma escolha, que é ficar doente. Isso é de forma inconsciente, tá? É o subconsciente que aplica isso aí. Isso é porque o subconsciente entende que se faz necessário ainda ter a doença. Então, o importante nessas aulas aqui é nós tentar descobrir o real significado de por que ficamos doentes. E ao trazer para a consciência por que eu estou doente, a gente pode tomar essa decisão. Se ela não é mais necessária ou se eu não quero soltar. Eu posso soltar, eu posso segurar. Tá? A doença ela pode aproximar alguém da gente, ela pode proteger a gente, ela pode nos punir. Vocês vão assistir nos vídeos situações em que eu vou falar. E isso ela sente uma camada de proteção. Nesse caso, ela quer se punir, ela está se punindo. E vocês vão assistir isso nos vídeos, tá? Tem várias doenças, principais doenças que eu coloquei. Pode ser que mais para frente, daqui a alguns meses, eu faça uma atualização e coloque mais algumas doenças. Deixe em comentários as doenças, se tiverem muito comentário do pessoal perguntando. Eu só vou fazer vídeos, conteúdo das principais, né? Porque algumas são muito raras, né? Tá bom? Embora, mesmo não sendo uma doença, uma das principais, a sua dúvida, mas você vai identificar o seu padrão de comportamento nessas doenças aqui. Então você pode evitar de contrair uma outra doença, porque ela pode ser útil, ou identificar que você, poxa, isso aqui também tem a ver com a minha atual doença. Tem um pouco a ver. Então eu vou trazer para a consciência essa informação e agora eu vou decidir como que eu vou lidar com isso. Algumas decisões requerem terapia, algumas decisões requerem mudar um jeito de pensar ou soltar. Soltar alguém, soltar um filho, soltar um marido, soltar a esposa, às vezes ciúmes excessivo, tá bom? Até porque a escolha é pessoal, tá? A escolha é pessoal. Tem gente que prefere um câncer do que dividir a herança com o irmão que não fala 10, 20, 30, 40 anos. 40 anos, não dividiu a herança com o irmão, prefere o câncer do que voltar a falar com o irmão, prefere o câncer do que voltar a falar com a mãe, tem gente que prefere o câncer do que voltar a falar com o pai. Que a dor que ele espera, que ele imagina sentir ao voltar a falar com essas pessoas, com uma delas, não todas, né? Ele imagina que é melhor a doença.
melhora a doença. E a doença está passando uma mensagem e não está entendendo. Assim como também tem pessoas que têm uma depressão por algo que faz e não é mais feliz. Uma empresa que administra e ela não quer mais administrar a empresa, não quer mais se envolver, mas é o ganha-pão da família. Imagina uma pessoa que tira numa empresa 100 mil por mês. Olha que baita renda, de limpo, tá limpo. E tem um padrão de vida espetacular. Mas ela não é mais feliz com aquilo. Só que se ela largar aquele trabalho, ela está abrindo mão de 1.200.000 por ano. E ela prefere então ficar depressiva do que perder esse 1.200.000 por ano. Ela prefere, eu vou trabalhar mais 10 anos para fazer 10, 15 milhões. Mas aí nesses 10 anos de depressão. Tem gente que toma a decisão certa, como jogador de futebol, ganha muito dinheiro e lá pelos 30 anos não quer mais jogar. Ele não tem mais vontade, não tem mais pique, não tem mais sentido para ele. Ele larga o futebol com 30, 32, larga cedo. Poderia jogar até o 40, 42. Não é mais pelo dinheiro, pela saúde mental. Mas tem gente que não consegue largar, porque a família é dependente daquilo, tem muitos empregados, tem muitos familiares, não consegue se livrar, porque é uma empresa às vezes invendável, e ou fecha ou continua. Tem gente que é a empresa, então não tem como vender, porque é a empresa, né? É a cabeça da empresa. Tem gente que é artista, não quer mais ser artista e fica em depressão, não quer mais cantar, não quer mais atuar no palco, não quer mais fazer novela e fica em depressão porque faz por dinheiro. Então tem doenças que elas vêm para não passar uma mensagem. Olha, cara, tu não tá mais feliz com isso, tem que largar. Então vem a depressão. E aí a pessoa não larga porque é uma escolha, ela não quer largar a doença, tá? A cura, a doença, o bem, o mal, aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que nos derruba, nos levanta, tá tudo dentro de nós, tá? O bem, o mal, que nos derruba, nos levanta, tá tudo dentro de nós, tá? Então não adianta a gente falar assim, é tão fácil resolver, se separa, solta, deixa aí, mas tá dentro da gente, é mais forte do que a gente, tá? A gente não consegue às vezes porque tem que fazer essa escolha, tá? É difícil porque é tudo mental. A mente, ela é o principal elemento. A mente é o principal elemento, o principal ingrediente que vai te ajudar a manter a sua saúde perfeita ou imperfeita. Começa na mente. É a alma e o teu subconsciente que ficam em desacordo, em desarmonia. Ficam brigando entre eles. Eu chamo de consciência quântica, que é o ego, e o ser, que é a alma. Eles ficam em colapso. Daí gera o desequilíbrio. Então tu tem que buscar um equilíbrio. Em todas as doenças tem que buscar um equilíbrio, tá? Se você não tomar as rédeas da tua própria vida, se você não fizer algo por você, se você não tomar a decisão de evoluir, se você não tomar a decisão de evoluir, de buscar mentores, pessoas que podem te ajudar, ninguém mais fará isso por você. Ninguém, ninguém. A decisão é só tua. A decisão de buscar cura, de buscar mentores, de buscar pessoas que podem te ajudar a evoluir, a decisão é só sua. Se outra pessoa decide por você, vira conselho, você não quer. É igual aquela mãe que quer ajudar o filho drogado. Vai lá e procura a clínica, tudo, mas ele não quer. A escolha é sua. Você que tem que procurar a clínica, você que tem que procurar mentor. Se você não quiser, outra pessoa não vai conseguir. Tá bom? Em cima disso, a escolha é tua. Uma coisa que é grupo de terapeutas, estudos, estudo científico. 99% das doenças, elas são causadas por um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio de emoções, de pensamentos, de sentimentos. O que quer dizer? É o jeito de pensar, o jeito de se emocionar e o jeito de sentir. O que tu pensa em relação às coisas mexe com as tuas emoções, pode gerar alguma coisa boa ou ruim dentro de você. O desequilíbrio emocional, se é muito exagerado, ou se você é mais tranquilo, mais equilíbrio, tudo isso vai mexer com o bem e com o mal dentro de você, com a doença ou a cura, ou a solução ou a saúde dentro de você. Tudo que acontece na nossa vida, tudo é ocasionado por algum desequilíbrio. Pode ser bater o carro, pode ser bater o pé bater o miguinho do pé no bidê, no pé da cama, no móvel. Qualquer coisa acontece por um motivo. Às vezes é a gente se punindo. Tá irritado, tá com raiva de alguma coisa, bate o minguinho. Já percebeu? Faz um teste. Faz um teste mental. Se às vezes que você bateu o minguinho, você já não estava com raiva. Ou você não estava fofocando, não estava pensando mal de alguém, ou irritado com alguém. E aí você bateu o minguinho. Era você se punindo. Faz um teste. Se você já
bater o carro, pega aquele exato momento da batida do carro e joga para outro momento no tempo, no passado ou no futuro, e verifica se faz sentido. Eu não estou falando para você verificar se, mas se fosse antes eu teria dinheiro para arrumar, mas se fosse depois eu teria condições financeiras melhor, eu não ia ficar tão apertado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando se a batida, assim, a dor que ela te causou, o que ela te ensinou, o que ela te mostrou, se você conseguiu ver, se teria outro sentido se fosse 10 anos antes, 20 anos antes, ou 10 anos depois, ou meses depois. Tu vai perceber que aquela coisa ruim aconteceu exatamente naquele momento, porque tinha um sentido. Aquela doença lá que destruiu a nossa família, mas o que estava acontecendo na família? A gente vai falar sobre campo morfogenético. Tua família, ela tem uma energia de luz em volta dela, uma malha de proteção. Toda a tua família tem. A minha, a sua. Se esse aqui sai e forma outra família, ele tenha uma nova malha de proteção na família dele, que está sob essa malha maior da família ancestral. E ela também, sobre a família ancestral, uniu duas famílias. Conectou pessoas, conectou famílias. A família tem essa malha. Se essa malha estiver doente, entra distúrbios, entra miasma, entra obsessor. Se essa malha estiver doente. Então, a cura familiar é manter essa malha brilhando. Esse campo morfogenético de luz. Estamos todos conectados. Então, às vezes, uma pessoa está doente, a pessoa está lá com obesidade, mas ela não tem as características da doença. Mas ela está herdando da avó, do avô, que herdou do bisavô, que sofreu um problema lá, um trauma, que não soube lidar com isso, não soube resolver, e despertou nele, ativou nele a obesidade, transferiu para o filho, transferiu para o neto. É uma maldição familiar. Então tem que entender, não sei se está aparecendo aqui na câmera, aparecendo aqui na câmera um pedacinho aqui, né? Temos que tentar entender isso aí. Enquanto isso, a propaganda do meu livro, Eu Escolho Ser. Esse livro aqui, olha só que capa bonita, é lindo para dar de presente. Tem a orelha dos dois lados para ajudar a separar as folhas. Pensei até em detalhes. No livro, eu explico, ele é feito para os meus clientes. Todas as coisas que eu vejo que as pessoas têm de dores, travas mentais, problemas espirituais, tudo eu fui colocando aqui. Então, eu explico da fonte, Deus Criador, a criação da nossa alma, nossa jornada de cura, de se tornar, para se tornar, o que a gente vai se tornar, qual é o nosso destino. O casal formador, que eu não vou dar spoiler, você vai ter que ler, tá? O início da jornada, as dimensões que a gente vive, eu explico dimensão por dimensão, eu coloco até um gráfico aqui para explicar. O que é energia, pré-energia, pré-matéria, o que é o nosso corpo físico, as camadas do nosso corpo físico, camada búdica, camada inferior, superior, duplo etérico, a mente, a alma, o ego, o ser, feridas emocionais, medo, ansiedade, raiva, ira, tristeza, dor, melancolia, depressão, angústia, como é que isso interfere na vida da gente. Tudo, eu me tomei cuidado de todos os detalhes para a gente aprender quem a gente é. Tu aprender como é que a ansiedade funciona, como é que ela funciona dentro de você, o que ela faz com você, o que a raiva te afeta, tudo eu coloquei aqui dentro. As suas crenças limitantes, seus julgamentos, o ponto zero, a origem de tudo, e aí os atributos para ascender o teu ser, dominar sobre o ego, ascender, atributos de integridade, perfeição, liberdade, abundância, amor, felicidade, alegria, inacuidade, invulnerabilidade, eternidade, sabedoria. Como sair da Matrix, o que é Matrix, na verdade, que é mal explicado também por muita gente. Os níveis de consciência, o eu sou, o eu estou, ou o eu escolho ser. Eu vou ler tudo, que é muita coisa. As leis que você deve seguir para você conseguir atingir crescimento de abundância, como lei da atenção, lei da intenção, desapego, lei da gratidão, da inclusão, da oração, da reversibilidade, lei da imaginação. Tudo eu coloco aqui. Tudo, recompensas, obstáculos, tudo tem aqui, tá? O que é observador, tudo. E tem tarefas também, tá? Tem acho que 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tarefas que você, se quiser fazer, é bem fácil fazer, eu ensino como é que faz, para te ajudar a co-criar uma nova realidade, uma vida melhor, tá? Porque você aprendeu, você leu o livro, você aprendeu como ativar o teu ser, como dominar o seu ego, e aí você está pronto para co-criar. Eu explico o que pode ser karma, como identificar se é karma, se é de vidas passadas, se é de ancestrais ou se é dessa vida aqui, tá? Tudo explicadinho aqui.
Tem mais uns presentes no final aqui de leitura, tá bom? São 300 páginas, não consegui colocar em menos páginas porque é bastante informação. É um livro que te traz informação, não é um livro para você ler para viver um romance. O livro de romance tem 120 páginas, você compra aí por 30, 40, 50 reais, 40 reais. O meu livro tem 300 páginas, porque precisa ter o que eu achei necessário para os meus clientes, tá? Eu não vou falar valor, porque eu não sei quando você vai assistir, tá? Mas é mais barato comprando comigo, porque eu ando direto. Na Amazon tem o lucro da loja, né? Tem o lucro da Amazon. Então, se você quiser, me chama que eu mando o link para comprar direto, você recebe em casa, tá bom? Voltando aqui ao nosso vídeo das doenças, toda doença traz uma mensagem, a gente tem que tentar entender essa mensagem, o porquê que ela vem, o que está vindo junto com essa mensagem, tá? E às vezes essa mensagem é evitar algo pior. Nada acontece por acaso, tudo funciona por ressonância. Não existe coincidência, existe sincronicidade. É coincidência, não, é sincronicidade, existe um sincronismo. Tá? As coisas acontecem porque tem um sincronismo. Não é porque aconteceu porque tinha que acontecer, é porque existe um sincronismo e você pode usar isso a seu favor, mudando a sincronicidade, entendendo ela, traz para a consciência e você decide se você quer continuar doente ou não. Lembrando que a gente na constelação a gente não exclui a doença, porque senão gera uma energia quântica de exclusão. Aí contamina o campo familiar. É a doença querendo achar outra pessoa para fazer justiça ou fica esperando um momento de fraqueza sua para voltar. Pode ver que tem pessoas que curam uma doença e depois de algum tempo ela volta. Então a gente não pratica a exclusão. A gente entende qual é a validação dela, qual é a importância dela e a gente diz não é mais necessário. Isso eu ensino na mini constelação. Lá tem um exercício como faz, tem um movimento como é que faz lá. Você aprende na mini constelação, tá? Também está no meu site, é bem baratinho. É mais para ajudar mesmo para você entender, entendeu? E aí depois se você quiser fazer uma constelação de verdade, uma constelação maior, é só me chamar, tá? O que eu quero dizer com isso? É que as doenças nós temos que olhar para ela com bons olhos. Olha para a doença com bons olhos. Se você ficar olhando para a doença como algo ruim, você vai atrair mais coisa ruim. Se você olhar a doença como uma planta. Se você olhar com ela com olhos ruins, falando horrores dela, você está adubando a doença. E aí a plantinha vai crescer, e uma planta, um capim, um mato, vai nascer aquele mato no teu jardim, né? Tá cheio de flores, vai nascer mato. Você está adubando o mato. Olha para a doença com bons olhos e tenta encontrar o que aquela mensagem ela quer me passar. Ou ela quer me evitar algo pior, ou ela quer que eu mude um padrão de comportamento, ou ela quer que eu mude um padrão de pensamento, ou ela quer que eu mude um padrão de emoção. Porque isso está me fazendo mal. Olha bem, se Deus permite a doença, se Deus permite um avião bater numa torre gêmeas, se Deus permite a peste amarela e a Covid, por que ele permite isso? É porque ele é ruim? Ele é malvadão? Não, ele permite porque é uma sincronicidade e ele não interfere. Ele permite porque é necessário a gente viver aquela experiência para um algo maior, para a gente atingir um estágio de evolução maior. Enquanto a gente ficar se vitimizando e xingando ele, não entender, não compreender, a gente não vai partir para esse novo estágio. Para o universo não existe vítima. Ele dá aquilo que você vibra. Se você vibrar no vitimismo, ele vai entender o que tu está vibrando. Eu estou vibrando na doença. Então ele vai te dar mais doença. E para ele não fica com pena. Deus criou o universo e criou leis. Assim como isso aqui cai, o vitimismo não vai te trazer cura. O vitimismo vai te trazer mais dor para você continuar se vitimizando. Então, Deus age assim. A única coisa que Deus faz é criou leis e ele criou métodos para nos acordar, para nos fazer entender. Como Deus fala com você através da minha boca. Eu estou falando para você o que Deus quer que eu fale. E isso não é arrogância da minha parte, nem prepotência. Mas, na verdade, Deus usa as pessoas para falar com a gente. Então, observe. As pessoas que estão falando com você, pode ser Deus usando a boca delas para te passar uma mensagem. Às vezes, a esposa fala uma coisa que a gente precisa ouvir. É Deus falando pela boca da esposa. Às vezes, o marido está falando uma coisa que você precisa ouvir. Aí é Deus falando pela boca do marido. Às vezes, a pessoa fala sem nem perceber. Às vezes, nem lembra. Ela esquece depois, porque não era ela falando. Eu nunca me esqueci daquela coisa que você me falou. O quê? Tal coisa. Eu não lembro. Já aconteceu comigo. A pessoa eu passei uma mensagem, não lembrei. 10 anos depois a pessoa fala, nunca me esqueci daquilo que me falou. Nunca me esqueci daquele negócio que tu falou que mexeu comigo. E o quê? Isso. Cara, eu não falei isso.
Falou? Cara, não me lembro. Porque não era eu falando, é Deus falando pela minha boca. É o mentor teu falando, o mentor age em nome de Deus, né? Então, se o mentor tá falando pela minha boca, para você, é a mando de Deus. Mando não, é servindo ao amor maior. É por amor que ele faz isso, né? Então, Deus não obriga ninguém, a gente não é obrigado, né? O mentor tá fazendo por amor e a gente recebe a mensagem e passa por amor, sem nem perceber. Então, Deus age assim, tá? Ele usa a boca das outras pessoas para conversar com a gente o tempo todo. O tempo todo. Às vezes a gente tá querendo um carinho, não tá recebendo, ele manda um cachorro nas tuas pernas. Aí você faz o carinho no cachorro. O cachorro não tá fazendo carinho em você. Você tá fazendo carinho no cachorro, mas ele tá te mandando feromônios, ele tá te mandando energia de volta. E essa energia tá pra um buraco no peito, tá? Também acontece isso também. Então, antes da gente reclamar da doença, a gente deve agradecer da doença existir, porque ela tá te mostrando algo que você não estava vendo. E aí, depois que você, desse curso aqui, você entendeu que a doença não precisa mais existir na sua vida, você não exclui ela, você vai se despedir dela. Olha, você me passou uma mensagem, foi muito importante, mas não é mais necessário, já aprendi a lição. Se você não aprendeu a lição, se for de boca para fora, ela vai continuar, tá? Agora, tem momentos que a doença já causou um dano. Ó, se a doença tá comendo a minha mão, aí comeu até aqui, minha mão. Aí eu, pô, entendi por quê. A minha mão não vai voltar. Eu vou ficar sem mão, né? Vou ficar sem ela. Mas impediu de comer o braço, o antebraço, depois o braço, depois vinha pro resto. É só um exemplo, tá? Tem coisas que já foi feito estrago. Ou ela fica causando dor na minha mão, tá? Eu tenho dificuldade de dirigir. E aí eu removi a energia que causa dor, mas a minha mão passou a dor, consigo dirigir, mas eu continuo com o padrão de comportamento, pensamento ou sentimento que causou aquela energia. Ao longo do tempo vai começar a doer de novo. Tá? Então a gente tem que entender por que ela tá ali, por que ela existe. Uma boa dica é tu olhar a doença como se fosse um instrumento. Olha para ela como se fosse um instrumento pedagógico, e que você utiliza ela como um meio para você evoluir. Ah, tu vem, é? Então tá, eu vou enfrentar você, mas eu vou aproveitar esse momento para evoluir. Aí você vai conseguir, fazendo isso, você vai conseguir crescer, vai conseguir aprender algo, vai evoluir. E aí, quando a gente consegue fazer esse movimento, esse caminho, percorrer essa estrada, em direção a recuperar nossa saúde, quando a gente consegue fazer isso, a gente sai mais forte. A gente entra num ciclo, passa por isso, a gente sai mais forte, com mais sabedoria, com mais evoluídos. A gente aprendeu uma lição. Outra coisa que eu quero deixar registrado é que tudo que eu colocar aqui para vocês nos próximos vídeos das doenças não é a minha opinião. Tem coisas ali que eu já vivi, eu vi que comigo bateu. Tem coisas que eu já vi em clientes e bate. Aliás, tudo que está ali eu já vi acontecer, tá? Eu coloquei as que eu presenciei, ou em mim, ou na minha família, ou nos meus clientes. Algumas doenças que eu não coloquei porque eu não tive experiência de confirmar, tá? Mas não quer dizer que isso aqui seja pura verdade. Tem gente que é birrenta. E aí eu vou falar ali no vídeo, pessoas que têm essa doença são birrenta. Aí o cara é birrento e vai me xingar. Porque eu não sou birrento. Tá me xingando com birrentice, entendeu? Então não é opinião minha. É estudos de casos, grupos de terapeutas, não o grupo que eu participo, eu li artigos de grupos de terapeutas. E eu presenciei isso nos meus atendimentos. Eu aprendi isso em cursos, especialização. Então, eu não sou um Dr. Proctor americano que tem um grupo só com os maiores terapeutas do mundo e eles estudam casos. Não, eu estudo o que eles escrevem, eu assisto o que eles gravam para aprender ao longo de 40 anos de profissão que eles têm, 50 anos, vendo isso acontecer. Eles gravam material, escrevem livros e aí eu utilizo esse conhecimento para aprender. Eu fiz pesquisa para colocar isso aqui, tá? Então, eu coloquei as que eu vi que em meus clientes realmente bateu, em mim deu certo, tá? Outra coisa também, essas respostas para essas dores, a gente visualiza isso. Os terapeutas que definiram que essas doenças são causadas por esse padrão de comportamento, pensamento, emoção. Quem são essas pessoas? São consteladores familiares, são reikinianos, pessoas que trabalham com radiestesia, física quântica, quem trabalha com barra de Axis, tá? Então, psicanálise, psicanalista, hipnoterapeuta. E eu, como eu sou hipnoterapeuta, eu sou constelador familiar, tenho formação física quântica, reiki. Para estudar isso, para estudar essas profissões, essas técnicas, né, barra de Axis,
a gente acaba tendo que assistir conteúdos de pessoas que participam desse estudo de caso ou puxam artigos disso para a gente estudar, e aprende a identificar a causa da doença para depois nos atendimentos entender o que o caso, o que aquele caso tem mais a ver, tá? Então não é uma opinião minha, são coisas vividas, mas eu coloquei as que eu presenciei, tá bom? São 15, 16 doenças que eu presenciei, que eu sei que funcionou ou comigo, com familiar ou com clientes. Então, o primeiro passo é passo para a cura. O primeiro passo para amenizar os sintomas é trazer para a consciência o que está causando a doença. Trouxe para a consciência. Me identifico com isso. Eu sou assim. Eu sou assim. Beleza. Então, eu já sei qual é o ponto de largada. Eu já sei qual é. Nessa corrida que eu vou disputar, eu já sei onde que é a largada. Porque eu trouxe para a consciência. Quando eu sou birrento, não aceito, eu não sei onde é que está a largada. Então, como é que eu vou correr essa maratona? Como é que eu vou disputar essa competição se eu não sei aonde está a largada? Então, por isso tem que trazer para a consciência. Tá, onde está a largada? Trouxe para a consciência, puf, aqui está a largada. Agora eu sei o caminho que eu vou seguir. Eu vou ter que fazer uma terapia, eu vou tomar alguns chás, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer um reiki, eu vou fazer uma hipnoterapia. Alguma coisa eu vou fazer para me ajudar. Eu vou fazer treinamento, curso de controle emocional, curso de aumentar a autoestima, qualquer coisa eu vou ter que fazer. Mas o caminho é teu. Terapeuta não te cura, tá? Eu não curo ninguém. Nenhum terapeuta cura. Se algum terapeuta te falar assim, eu curo hernia de disco, eu curo dor de cabeça, enxaqueca, é mentira. A gente não cura ninguém. A gente utiliza ferramentas para a pessoa que ela não conhece, o mesmo que ela conhece, alguém precisa aplicar. A gente direciona o caminho que ela vai seguir, te mostra onde é que está a largada, a gente mostra a corrida toda, a gente até corre junto, pega na mão e corre junto, mas quem vai cruzar a linha de chegada é o cliente. Somente o cliente, somente você, o cliente, o paciente é que vai conseguir a cura, não é o terapeuta, tá? Eu posso pegar um caso que eu tô com dor no ombro, aí eu coloco a pessoa dentro de uma caixa orgânica, ou faço um reiki, faço anestesia, faço uma constelação, aí passou a dor no ombro. Se ela continuar com o mesmo padrão de pensamento, o mesmo jeito emocional, se ela continuar com o mesmo sentir, daqui a um mês ou dois ela vem aqui braba que voltou a dor. Porque não é minha culpa ter saído da dor, nem voltar. Eu não curo. Eu apenas removi aquela energia que estava causando dor. Ela está com uma concentração de energia no ombro. Eu removi aquela energia. Passou a dor. Estou curado. Não. Você removeu a energia da dor. Estava inflamando os teus nervos. Agora, vamos fazer uma constelação para identificar o que causou aquela dor? Ah, não quero. Então tá, se você continuar com o mesmo padrão de pensamento, vai voltar a dor. A dor voltou. Faz a constelação, reprograma, ressignifica aquele momento, muda o padrão de pensamento, muda o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de se emocionar. A dor não volta mais. Porque era tudo aqui. Tudo mental. Então aguardo você para assistir as aulas aí das doenças. Até!